Paulo Fezes começa esse livro Pedagogia da Autonomia falando para os seus, né, falando que é progressista, que essa prática de conhecimento é uma prática progressista, mas também que pode servir para os conservadores. É aquele negócio, né, até é igual querer aí uma bola quadrada, né, mesmo que o Boff, da mesma forma que o Boff tenta se meter na religião. O problema todo é que aí eu fico me perguntando que formação esse advogado teve para achar que tem capacidade de ensinar alguma forma de pedagogia, sabe? Isso que eu tenho me incomodado assim, dentro da sua pretensão de ensinar, sabe? Eu não sou pedagogo, não tenho pretensão nenhuma, minha pretensão é só de fazer a análise, mas se Paulo Freire, que foi advogado, pôde instruir pedagogia, por que eu não teria direito de criticar? Essa é a grande pergunta, né? É engraçado que a covardia da esquerda, dos progressistas e seus pedagogos aí, é que quando eles vão bater em alguma pedagogia, eles não vão bater em toda pedagogia, eles não conseguem bater em toda pedagogia liberal, não. Para quem estudou tendências pedagógicas, eles vão bater sempre na mais fraca pedagogia entre aquela que pode bater de frente com a pedagogia que eles propõem, que é progressista. Eu lembro da faculdade tentando achar conservador para atacar, né, ou pelo menos um opositor ao marxismo, uma proposta marxista. Então, assim, como eles não conseguiriam abafar, por exemplo, John Locke, eles tiveram a apelar ao ataque ao Comte, né, Augusto Comte, que também sempre foi recusado lá nas escolas de sociologia, né, e tal. Aí ele fala o negócio da educação bancária, né, muito covarde ele, né, pegando uma educação que nos dias de hoje seria quase que impossível, porque a internet está na mão do aluno, né, então um professor conservador ele também teria que se adaptar e se moldar mais às práticas de hoje, mas ao mesmo tempo ele esqueceu de que ele fazendo essa crítica a transferência de informação via professor, ele minimizaria a função do professor, sabe? Colocaria o professor no escanteio, na periferia da educação. Eu vou ler, eu gostava, na minha ignorância de escrita, né, tipo, depois de 40 anos de idade me metendo na escrita, aí a gente começa fazendo um montão de cagada, né? Tipo, inventando, pegando palavras muito diferenciadas assim para adicionar, para dar um brilho. E isso é até bom porque enriquece, mas do jeito que o Paulo Freire faz, é um exemplo a não ser seguido. Eu aprendo muito do que eu não devo fazer, mais do que o que eu devo fazer lendo os textos do Paulo Freire. Então, olha esse pedaço aqui que é bem bizarro. Olha que bizarro, abre aspas. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vai ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar, é a ação pela qual o sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar de diferentes das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Em parte eu concordo, no sentido de, hoje em dia, principalmente com o advento da internet, da forma da informação esclarecida, né, ou seja, essa abertura, né, esse globalismo de informação, né, dessa velocidade toda através da revolução 4.0, de toda da internet e do barateamento, né, da possibilidade de investigação através dos meios, que o professor ele não consegue hoje, vamos dizer, segurar as informações como acontecia no passado. Mas isso que ele prega aqui é uma arma contra a própria esquerda, contra os próprios progressistas, porque quando eles atacam e chamam de imperialismo, digamos, os Estados Unidos da América, né, e outras potências aí, eles criam esse problema na cabeça do aluno, né, essa raiva, e disseminam essa raiva quase que xenofóbica com relação aos europeus, aos americanos,
Mas eles esquecem que quando eles fazem isso e eles não dão o outro viés, não mostram o outro lado, ou seja, o imperialismo soviético, o imperialismo de esquerda e toda a sua tirania. É engraçado que nessa maneira deles de informar sobre imperialismo e sobre o domínio do capital, eles são opressores, eles são tiranos, eles controlam as informações. Mas quando é uma informação conservadora, não, essa informação conservadora aí tá errada, o aluno tem que criticar. Então, quer dizer, eles são a própria antítese daquilo que criaram, né? Então, ao mesmo tempo que eles estimulam o aluno a investigar, eles conseguem dar o tiro no próprio pé, né? Atacar a própria reputação, porque um aluno sábio, ele faria uma investigação. A grande sorte do Paulo Freire é que ainda nos dias de hoje, infelizmente, boa parte dos nossos alunos, eles não tem esse espírito investigativo no sentido plural, né? No sentido integral das coisas, sabe? Então, como os professores difundem o partidarismo, é uma liberdade contida, né? É uma liberdade sempre parcial, que acaba sendo sempre uma mentira, engodo, uma falácia, essa maneira deles de enganar, né? Então, tipo, eles se colocam, somos todos defensores da informação, da liberdade e da crítica, desde que não seja uma crítica contra a nossa maneira de encarar o mundo. Porque eles sabem que seria quase que impossível um aluno se levantar contra o professor e dizer que, olha, professor, isso aí que o senhor está dizendo não é bem assim. Eu estou defendendo um lado, mas do outro lado está omitindo. Então, pela coerção da maioria, eles sabem que nenhum aluno seria tonto o suficiente para fazer isso com o risco de ser perseguido e rechaçado em outra situação. Então eles acabam tendo força nesse tipo de argumento aí, que é sempre mentiroso, né? Daí ele continua com a mentira mais latente de todas aqui, que é, abre aspas, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina a aprender. Dentro do espectro de, digamos, de humildade, de humanismo e todas aquelas coisas que eles jogam no ar só para atrair, né, como perfume para atrair incautos, porque acaba sendo bonito de se ouvir, né? O professor é tão humilde assim, ele ensina, mas ele também aprende. É lógico que quem ensina também aprende, sabe? Nem que seja para fazer revisão, né? Então ele está falando ali, ninguém presta atenção, mas ele acaba dando aula para si mesmo e confirmando aquilo ou reforçando aquilo que estudou. E nem é caso de desmerecer o aluno, não, tem muito aluno que sabe bastante, mas esses que sabem bastante são raríssimos, assim, são pouquíssimos, assim, que tem, digamos, estão aí no dia, assim, digamos, acompanhando estudos de perto mesmo, né, com afinco e determinação, né. E aí pode ser que exista de fato um diálogo, mas na prática a maioria não está ligando muito, não quer saber mais da nota de passar de ano, sabe? Ele está achando que ele está em qual país para ter esse tipo de convicção. Outra coisa seria a diferença de proporção, né? Então, ora, ou a redução do esforço, né? Então, olha, se eu dediquei ali de 4 a 6 anos na universidade, às vezes depois com mestrado e com pós-mestrado e doutorado, às vezes chegando a 10 anos de dedicação, se colocar num patamar do aluno só por questão de humildade, para dizer que os dois aprendem, é muita canalice, sabe? E covardia. E outra coisa também, considerando aí Aristóteles, né? Só se pode aprender de fato com a dialética proporcional, ou seja, temos um tema em comum onde duas pessoas cientes daquele tema, né, do assunto, da pauta em questão, duas pessoas que eu digo assim, estudiosos daquele assunto ali, começam a conversar a respeito do assunto e tratando ali de chegar a uma conclusão mais elaborada. Esse seria o verdadeiro sentido do conhecimento e aprendizado, sabe? Então, duas pessoas que conhecem o assunto, sabe? Aí eu pergunto, que assunto um aluno que está ali para aprender conhece, sabe? Digamos que ele resolva discordar do professor, sabe? Quais as chances ele teria de obter êxito nessa discordância? Quais os argumentos embasados ele teria para isso, sabe? A não ser que fosse um gênio ou alguém muito afiado na matéria. Hoje em dia, bem mais, né? Hoje em dia, com todo acesso à internet assim,
Mas ainda assim, é engraçado que na prática eu lembro de ter sido hostilizado, sabe, pelo simples fato de me afirmar de direita, e eu que estava acompanhando todo o assunto lá assim. Então, assim, esses professores militantes, eles são assim, eles identificam, esse cara eu não posso chamar de camarada, ele é de direita. Então, tudo que ele fizer, independente de se for brilhante ou não, ele será excluído. Então, eu lembro que eu falava, o professor, de propósito, fingia que esquecia meu nome, não dava atenção, me cortava toda hora, sabe? Dizia que as minhas pesquisas não tinham fundamento, e que, então, quer dizer, na prática, nada disso se aplica, sabe? O que se aplica na prática é pura militância progressista. Outra contradição que eu identifico é o seguinte: se a essência da formação freiriana, ele diz que tudo é relativo, assim como disse uma professora de faculdade de História, falou que o conhecimento é parcial, toda opinião é parcial. Se ele fala que a opinião é parcial, assim como eles falam que o professor tem sim que usar a sala de aula como ferramenta política, então quer dizer que ele tem um lado, sabe? Se ele tem um lado, como ele acha que o aluno, então assim, ele acha que o aluno ele acha que o aluno tem condições de, por exemplo, se ele é de um lado, ele vai passar as informações desse lado que ele defende, sabe? Isso daí a gente vê em evidência. Então, quer dizer, quando ele afirma que a educação é parcial, ele assume um lado, sabe? Quando ele assume esse lado, ele deixa evidente que ele vai fazer o possível e o impossível para informar coisas apenas a respeito desse lado, sabe? E quando ele fala de o professor aprender com o aluno, digamos que eu seja do lado oposto, o que esse professor terá a aprender comigo, sabe? A não ser uma oportunidade de me humilhar, de me rebaixar, de me deixar para o escanteio no ostracismo das aulas, sabe? É isso que na maioria das vezes acontece. Agora, se o aluno for parcialmente estiver do lado do professor, como a maioria não teria coragem, não tem coragem, salvo poucas exceções assim, de se manifestar contra, que vantagem existe isso? Que vantagem existe numa educação que eu não posso investigar o oposto, sabe? Eu não posso investigar aquilo que não é dito, sabe? O que eu quero dizer é justamente o que ele disse. Se nenhuma, digamos, se o sujeito é um sujeito inacabado, é outra informação que ele fica enchendo o saco durante o livro, aí tudo bem, concordamos, né? O sujeito é um sujeito inacabado, ou seja, quanto mais ele estuda, quanto mais ele se informa, mais ele aprende. Se o sujeito é tão inacabado assim, por que o ensino é parcial? Ora, se o sujeito é inacabado, não quer dizer que eu tenho uma parte, por isso eu me julgo parcial, né? Eu defendo um time, ele se julgou parcial, né? Defendendo um time. Ou seja, está tudo acabado, defendo esse time e ponto final. Ao mesmo tempo, ele diz que o sujeito é inacabado. Então, se ele não deixa ou se não abre o espaço para compreender ou para expor o outro lado da moeda, sabe, a posição oposta, como é que ele defende que o sujeito é inacabado? É inacabado, mas está de ouvidos fechados para o antagonismo, né? Ele está de ouvidos fechados para a outra metade, né? Para o outro lado, né? A não ser o que parece, é o que mais parece, que essa turma de esquerda, esses progressistas, eles têm a verdade deles, ou seja, a parcialidade deles, que já é um absurdo, né? Um contrassenso. Eles têm a parcialidade, a metade deles como verdade fundamental, sabe? Como verdade, digamos, incontestável e tal. Algo já consolidado e imutável na concepção deles, né? O que parece é que eles querem aprender na parcialidade, né? Igual aqueles encontros acadêmicos assim, dessas lives, onde eles falam que vão fazer um debate, mas na verdade é um conversamento, né? É um conjunto de pessoas que defendem a mesma ideologia, que vão, aproveitar o espaço para confraternização. Tanto é que eles se reconhecem como camaradas e usam os termos, os chavões da categoria. Então, quer dizer, dentro da parcialidade, eles vão colaborar entre si. Ou seja, essa colaboração ela existe, mas dentro da parcialidade, gente. Não é uma colaboração, um debate genuíno e múltiplo mesmo, não. Ou seja, convidando oradores
de outras convicções ideológicas e tal, para de fato estabelecer assim, um debate integral, de fato um debate crítico e de fato um debate que ambos podem ganhar e aprender de acordo com o tema, né? Inclusive o último debate que eu assisti, que eu presenciei, não só o último, né, como todos assim, né, apresentando apenas um viés assim, às vezes até de uma forma bem esdrúxula mesmo e militante, né, onde esses doutores mais poderiam se passar como fadistas e infradotados, né? Eles, inclusive, com quadros de seus ideólogos na parede e tal, numa propaganda bem explícita, né? Acho que o que aconteceu com o tempo é a coragem, sabe? Antes o que estava sendo sempre oculto, né? Covarde, inibida e tal, sabe? Uma doutrinação bem acanhada, hoje em dia já acontece na cara dura mesmo. Então, um aluno que tem a mesma convicção ideológica do professor, ele tem a liberdade de aprender com a turma lá, com a corja daquela aliança lá, alguma coisa nova a respeito daquela parcialidade, sabe? Mas o que Paulo Freire não contou é que esse aprendizado é restrito à parcialidade, não um aprendizado de forma integral, realmente. Eu falei Paulo Freire, mas é Paulo Fezes. Vale pontuar mais uma redundância, abre aspas. Não temos dizer que inexiste validade no ensino, de que não se resulta um aprendizado em que, olha a redundância, hein? Olha, atenção para a redundância, em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi aprendido não pôde ser realmente aprendido pelo aprendiz. Na página 27 ele continua falando a respeito da crítica, né? Então, por exemplo, o sujeito que se manifesta de forma, digamos, a favor do liberalismo, seja do neoliberalismo, do conservadorismo, ou até mesmo do anarquismo, ele está errado. Esse daí tem que se calar, esse daí tem que ser calado pelo professor, que na maioria das vezes é o que acontece, né? Sob pena de rechaçamento, de perseguição, né? De retaliação, né? Esse daí deve se calar. Agora os outros não, os outros podem falar. A arma mais recorrente da esquerda, que na maioria dos casos eles mesmos não leem, eles ficam recebendo, né, dos seus preceptores aí as informações aí das lavagens cerebrais da vida, e dizem que nós não lemos e não estudamos, né? Falamos sem conhecimento de causa e tudo. Mas assim, esse é o quarto livro que eu estou lendo sobre esse sujeito, né? Quarto ou quinto livro que eu leio sobre esse sujeito. Com exceção da diferença dos títulos, o conteúdo é o mesmo, sabe? A mesma crítica ao ensino bancário, a mesma crítica ao liberalismo e neoliberalismo, a mesma crítica aos conservadores, a mesma crítica aos que estão em cima do muro, né, aos mornos aí, às pessoas de centro, aqueles que não se posicionam, a mesma crítica, sabe? E a mesma doutrinação esquerdista progressista que ele não esconde, né? Isso daí não está escondido na sua obra. Aqui embaixo ele vai falar de ir mais além dos seus condicionantes. Ele vai falar também que o ensino bancário ata as mãos. Vamos lá, na prática então, que eu gosto da empirismo, da parte prática da coisa, da parte efetiva, como é que ela é aplicada no dia a dia. Eu lembro que, sabe, são vários os exemplos, né, mas eu vou falar só de dois, os mais recentes, por exemplo. Eu me lembro de que eu fazia parte de um grupo de filosofia, só sobre filosofia da faculdade, entre tantos grupos, né? Esses grupos de WhatsApp, coisas do tipo aí, só de filosofia e tal. Então o grupo sério, né, era só para tratar de temas de filosofia, apesar de ninguém participar, beleza, eu estava ali. Um belo dia um aluno tentou lacrar, colocando uma exposição, né, de um seminário que ia acontecer, né? Esses seminários acadêmicos, assim, principalmente de humanas, naturalmente são relacionados à política e na maioria das vezes, todas as vezes, salvo pouquíssimas ou nenhuma, eu não presenciei nenhuma exceção, tratam de temas que envolvem o marxismo no geral. Então, por exemplo, segundo encontro aí da América Latina para tratar de temas do marxismo, não me interessa, sabe? Não me interessa. E como eu sei que o tema é de marxismo, porque eu investigo e tudo, eu acompanho essas coisas,
um sujeito lá disse que não era, que isso, que aquilo e tal, e começou uma discussão lá no grupo lá. Aí um professor se meteu, falou que o grupo não era daquilo e que aquele tipo de discussão não podia e tal, já atrapalhando, abafando o pensamento crítico tão estimulado aí pelo Paulo Fezes, né? O professor foi tirando, né? Foi crítico contra os críticos, mas beleza, aí todo mundo se calou depois da ameaça tirânica do cara que não deixou os críticos serem críticos, não deixou seus alunos críticos que aprenderam a ser críticos através do ensino do crítico Paulo Freire, que é um crítico mais ostensivo de tudo que é bancário, o crítico, e aí beleza, né? Depois de um certo tempo, uma professora lá, ela se manifestou em prol de uma campanha contra o presidente atual, se manifestou politicamente num grupo, fazendo uma crítica ao presidente. Até aí tudo bem, ninguém é contra a crítica não, aprendemos com o nosso papo Paulo Fezes. Mas só que quando eu fui fazer a minha crítica, a crítica dela ao nosso presidente, o que aconteceu? Eu fui excluído do grupo. Esse é um dos exemplos. Então, quer dizer, eu posso ser crítico desde que a crítica não seja a respeito da crítica desses críticos, dentro da redundância freiriana aí. Beleza, quer dizer que eu aprendi com ele. Outro caso crítico foi o de uma live onde estavam falando justamente do pai da crítica no Brasil, Paulo Freire, nosso grande brasileiro Paulo Fezes, que a professora estava expondo lá. Eu, como leitor, eu já li bastante Paulo Freire, igual aquele negócio, né, cara? Você vai pregar algum tipo de doutrinação, tome cuidado, porque sua plateia pode ser que exista alguém que engajado ali nesse tipo de leitura, que vai discordar do seu posicionamento. Então eu me manifestei no chat educadamente várias vezes de forma crítica, e depois eu percebi em determinado encontro, no segundo encontro, que eu respondia, mas não tinha retorno dos outros debatedores lá dentro do chat, né? Eu falo debatedores do chat porque não dá para citar o encontro dos professores, dos preceptores lá, porque na verdade era tudo um congressamento, né? Uma palestra positiva ali do Freire, né? Eu acredito que eles tenham medo de colocar um liberal, qualquer outra pessoa que pense, ou são intolerantes demais para isso, não tão críticos como a crítica que o Paulo Fezes crítico ensinou a criticar. Aí eu senti que não estava sendo respondido, e eu suspeitei que eu tivesse sido bloqueado, ou seja, eu envio a mensagem, mas não consigo que alguém do outro lado compreenda ou receba, sabe? Existe algum mecanismo dentro do próprio chat que consegue, por exemplo, eu vejo que como se tivesse mandado, né, tudo ok, mas do outro lado ninguém recebe, né? Eu fiz um teste ligando o celular e o computador para ver se eu conseguia ver a mensagem que eu mesmo tinha mandado, e deu negativo. Ou seja, alguém lá, algum opressor, algum anticrítico, algum ali tirano, me tolheu a possibilidade de fazer a crítica. Então, assim, na prática, o que eles querem é uma militância, na prática, o que eles querem é um crítico do sistema capitalista, um crítico ao molde de suas convicções ideológicas, e não um crítico realmente genuíno, um crítico verdadeiro, um crítico aberto a estabelecer qualquer crítica a um posicionamento, seja de um lado, seja de direita ou seja de esquerda. É isso que eu penso. Primeiro terminar aqui, já está 20 minutos já, mas tem muita coisa para rolar, página 28 apenas, então vamos trabalhar direitinho esse livro aqui. E o próximo será, com certeza, a pedagogia do oprimido. Esse aqui é da autonomia, passei por outros 3 também, está aí, e vamos ver aí o que a gente pode extrair dessa coisa aqui, que na verdade até agora não chegamos em lugar algum, e jamais chegaremos, porque é só isso daí que esse cara soube fazer. Estou fazendo uma hora aqui para ver se dá número fechado, cara. Beleza. Forte abraço, e alô pessoal.